Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Portaria número 199, de 9 de novembro de 2018, que aprova o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Capítulo 1. Da natureza e da competência. Artigo 1º. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão específico singular a que se refere o artigo 2, inciso 2, a linha B do anexo 3 do Decreto número 9.360, de 7 de maio de 2018, tem por finalidade exercer as competências previstas nos artigos 71 e 72 da Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, e especificamente: Inciso 1. Planejar e coordenar a Política Nacional de Serviços Penais. Inciso 2. Acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. Inciso 3. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Inciso 4. Assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução penal. Inciso 5. Colaborar, técnica e financeiramente, com os entes federativos quanto a. A implantação de estabelecimentos e serviços penais. B. A formação e a capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais. C. A implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica, e respeito à diversidade e questões de gênero, para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do sistema prisional. E D. A implementação da Política Nacional de Alternativas Penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento. Inciso 6. Coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais. Inciso 7. Processar, analisar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos individuais. Inciso 8. Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Inciso 9. Apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Inciso 10. Autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do Departamento. Inciso 11. Elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação penal. E inciso 12. Promover a gestão da informação penitenciária e consolidar, em banco de dados nacional, informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. Capítulo 2. Da estrutura organizacional. Artigo 2º. O DEPEN tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1. Assessoria de Informações Estratégicas, a INF. Inciso 2. Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, ONSP. Inciso 3. Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional, COR-DEPEN. Inciso 4. Gabinete, GAB-DEPEN. A. Divisão de Gestão Processual, DIGETRO. 1. Serviço de Assuntos Institucionais, SAI. 2. Serviço de Comunicação Social, SICOM. Inciso 5. Diretoria Executiva, DIREX. A. Coordenação de Orçamento, Finanças, Planejamento e Controle, COFIPLAC. 1. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, DIOF. 2. Divisão de Contabilidade e Controle, DICOC. E 3. Divisão de Diárias e Passagens, DDIPA. B. Coordenação de Gestão de Pessoas, COGEP. 1. Divisão de Estudos de Gestão de Pessoas, DGEP. 1. Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento, SAGED. E 2. Divisão de Pagamento e Execução Financeira e Orçamentária de Pessoal, DIPEFOP. C. Coordenação Geral de Logística, CLOG. 1. Coordenação de Licitações e Contratos, COLIC. 1. Divisão de Gestão Contratual, DIGEC. 1. Serviço de Procedimento Licitatório, CEPLIC. 1. Núcleo de Pregões, NUP. 2. Núcleo de Sanções, NSA. 2. Divisão de Patrimônio e Serviços Gerais, DIPASG. 1. Núcleo de Transportes, NUTRAS. Inciso 6. Diretoria de Políticas Penitenciárias, DIRP. A. Coordenação de Gabinete. 1.
Divisão de projetos, gerenciamento e assessoria, DIPGA. E B. Coordenação de políticas para mulheres e promoção das diversidades, COPMT. C. Coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais, ESPEN. D. Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse, CGIR. 1. Coordenação de Análise e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse, COAIR. 1. Divisão de Formalização e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse, DIFIR. 2. Coordenação de Análise e Acompanhamento de Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial, QAPC. 2.1. Divisão de Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial, DIPTSE. E. Coordenação Geral de Modernização, CGMO. 1. Coordenação do Sistema Nacional de Informação Penitenciária, COSIS-DEPEN. 2. Coordenação de Aparelhamento e Tecnologia, QUATC. 3. Coordenação de Engenharia e Arquitetura, COENA. F. Coordenação Geral de Promoção da Cidadania. 1. Coordenação de Saúde, COS. 1. Divisão de Assistência Social, DIAS. 2. Coordenação de Educação, Cultura e Esporte, COES. 3. Coordenação de Trabalho e Renda, 4. G. Coordenação Geral de Alternativas Penais, GAP. 1. Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica, CONAME. E. 2. Coordenação Nacional de Alternativas Penais, CONAP. Inciso 7. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DISPF. A. Núcleo de Segurança Penitenciária, NSP. B. Coordenação Geral de Classificação, Movimentação e Segurança Penitenciária, CGCMSP. 1. Divisão de Classificação e Movimentação Penitenciária, DCMP. C. Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária, CGIN. 1. Divisão de Inteligência e Contra-Inteligência, DINC. D. Coordenação Geral de Assistências nas Penitenciárias, GAP. 1. Divisão de Assistência Penitenciária, DIAP. E. Inciso 8. Diretoria de Presídio Federal, DIPREF. A. Divisão de Segurança e Disciplina, DISER. E. B. Divisão de Reabilitação, DIREP. C. Serviço de Saúde, CESAL. E. D. Serviço Administrativo, SEAD. Capítulo 3. Da competência das unidades. Artigo 3º. A assessoria de informações estratégicas compete. Inciso 1. Prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. Inciso 2. Sugerir estratégias e oferecer subsídios para a tomada de decisões com base nos dados e informações. Inciso 3. Definir modelo de coleta de dados e informações para a produção de relatórios analíticos, formulação de políticas e interlocução com centros de pesquisa e pesquisadores. Inciso 4. Implementar metodologia para estabelecimento de indicadores. Inciso 5. Monitorar e elaborar relatórios gerenciais. Inciso 6. Apoiar os dirigentes do DEPEN, em conjunto com a diretoria executiva, na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. Inciso 7. Assessorar o processo de planejamento e tomada de decisão coletiva para garantir a efetividade e racionalidade das ações do DEPEN. Inciso 8. Acompanhar o desenvolvimento e a execução de ações, projetos e programas. Inciso 9. Organizar e estruturar dados estatísticos do sistema prisional, de sistema de justiça criminal, e outros de interesse do DEPEN. Inciso 10. Supervisionar a elaboração do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a ser atualizado semestralmente. Inciso 11. Atender ao público, interno e externo, quanto às solicitações de informações estatísticas. E. Inciso 12. Elaborar relatórios de prestação de contas anual e demais documentos e orientações dos órgãos de controle. Artigo 4º. A Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais compete. Inciso 1. Atuar como instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados por servidores e órgãos de administração da execução penal, sob qualquer forma ou regime. Inciso 2. Protocolar, dar tratamento e responder sugestões, solicitações, reclamações e denúncias formuladas por pessoa privada de liberdade, servidor penitenciário ou por qualquer interessado, referentes a servidores, órgãos e serviços da administração da execução penal.
Inciso 3. Fomentar e apoiar formas de participação social no planejamento, elaboração, fiscalização e controle de propostas, políticas públicas e ações institucionais no âmbito da execução penal. Inciso 4. Fomentar e apoiar a implantação e o funcionamento de ouvidorias externas e independentes de administração da execução penal nas unidades da Federação. Inciso 5. Publicar relatório anual de atividades, com recomendações voltadas à plena garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade e ao aprimoramento da gestão penitenciária. Inciso 6. Propor aos órgãos competentes a instauração de procedimentos destinados à apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o caso. Inciso 7. Inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados. E, inciso 8. Preservar o sigilo de identidade do demandante, desde que solicitado. Parágrafo 1º. A ouvidoria expedirá a normativa para disciplinar a organização, as formas de acesso e atendimento ao público, os fluxos e as rotinas diárias, bem como o tratamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Parágrafo 2º. A ouvidoria contará com um conselho consultivo, composto por representantes da rede de participação social e controle na execução penal, com a finalidade de acompanhar, formular críticas e sugestões para o aprimoramento de seu trabalho, na forma disciplinada em ato do diretor-geral, por proposta da ouvidoria. Artigo 5º. A Corregedoria-Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete: Inciso 1. Atuar como unidade de fiscalização, inspeção e correição, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DPEM. Inciso 2. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcional e disciplinar no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 3. Propor e implementar ações destinadas à prevenção de prática de infrações disciplinares pelos servidores do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 4. Elaborar manuais de correição e disciplina, bem como realizar correições e inspeções ordinárias e extraordinárias. Inciso 5. Expedir recomendações, destinadas ao aperfeiçoamento de atividades e condutas funcionais, destinadas a melhorar a prestação do serviço público. Inciso 6. Definir, avaliar e executar critérios, métodos e procedimentos para a atividade de investigação disciplinar. Inciso 7. Assessorar o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir elaboração normativa pertinente. Inciso 8. Orientar os dirigentes da sede e das unidades descentralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. Inciso 9. Apreciar consultas e manifestar-se sobre conduta, deveres, proibições e demais matérias que versem sobre disciplina funcional. Inciso 10. Examinar denúncias, representações e demais expedientes que tratem de irregularidades funcionais, bem como promover sua apuração, atendidos os requisitos legais. Inciso 11. Instaurar, de ofício, sindicâncias investigativas ou preparatórias e realizar inspeções e correições. Inciso 12. Instaurar os procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para a apuração de irregularidades. Inciso 13. Indicar os membros para compor as comissões apuratórias e verificar a regularidade dos trabalhos por elas realizados. Inciso 14. Solicitar a órgãos, entidades públicas, pessoas físicas ou jurídicas informações e documentos necessários à instrução dos processos correcionais. Inciso 15. Submeter ao diretor-geral relatório opinativo sobre as conclusões alcançadas pelas comissões disciplinares, para decisão da autoridade competente. Inciso 16. Acompanhar o andamento de ações judiciais relativas às atividades. E, inciso 17, requisitar, no interesse da atividade correcional, dados, informações, registros e documentos contidos em sistemas e arquivos da administração pública. Artigo 6º. Ao gabinete compete: Inciso 1. Elaborar e acompanhar a agenda de trabalhos e viagens do diretor-geral, bem como as pautas e registros de reuniões. Inciso 2. Coordenar, acompanhar e controlar os documentos e processos enviados ao departamento. Inciso 3. Preparar os despachos e controlar o expediente funcional do diretor-geral.
Inciso 4. Propor a normatização de procedimentos das unidades. Inciso 5. Promover a divulgação dos atos normativos do diretor-geral. Inciso 6. Orientar e coordenar as atividades concernentes às áreas de relações institucionais, comunicação social e rotina administrativa no gabinete do diretor-geral. Inciso 7. Colaborar no relacionamento do departamento com órgãos e entidades governamentais. Inciso 8. Apoiar o diretor-geral no desempenho de suas atribuições. Inciso 9. Zelar pela correspondência, pelo cumprimento de prazos em todo o DPEM e manter atualizado e organizado o arquivo do gabinete. E inciso 10. Promover o acesso à informação e a transparência ativa no DPEM, por meio de diretrizes para atendimento dos pedidos de informação. Artigo 7º. A divisão de gestão processual compete. Inciso 1. Executar a gestão processual no âmbito do gabinete do diretor-geral do DPEM, ao a. Coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades de recebimento, triagem, encaminhamento e redistribuição de processos e documentos. B. Apoiar em questões de natureza jurídica, técnica e administrativa. C. Gerenciar, supervisionar, controlar, acompanhar, orientar, avaliar e executar as atividades inerentes à gestão de protocolo, arquivo, trâmite de correspondências, preservação digital e acervo histórico. Inciso 2. Atualizar a. Os sistemas de controle de processos, de modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos processuais e tramitação interna de autos. E b. Relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade de gestão da divisão. Inciso 3. Auxiliar na elaboração, implantação e acompanhamento de projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho. Inciso 4. Solicitar informações às demais unidades do DPEM. Inciso 5. Analisar e acompanhar as informações prestadas pelas demais unidades do DPEM para a elaboração de respostas a expedientes internos e externos. Inciso 6. Gerir o atendimento dos pedidos de informação endereçados ao DPEM nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Inciso 7. Promover a classificação da documentação de interesse do gabinete do diretor-geral. Inciso 8. Preparar, acompanhar e controlar a publicação de atos administrativos e normativos do gabinete, bem como realizar a publicação quando necessário. E inciso 9. Acompanhar, controlar, orientar e executar as atividades de protocolo encaminhados ao DPEM. Artigo 8º. Ao Serviço de Assuntos Institucionais compete. Inciso 1. Planejar e gerir ações para o fortalecimento das relações institucionais do DPEM. Inciso 2. Acompanhar e assessorar o relacionamento do DPEM com conselhos, órgãos da execução penal dos estados, órgãos essenciais ao funcionamento da justiça e com organizações da sociedade civil. Inciso 3. Apoiar a articulação de ações e projetos intersetoriais, por meio do intercâmbio de informações. Inciso 4. Assessorar o gabinete na celebração de instrumentos com entidades e organizações congêneres a nível nacional e internacional. Inciso 5. Apoiar a elaboração de instrumentos de cooperação técnica com unidades federativas, organismos internacionais e parceiros estratégicos. Inciso 6. Acompanhar no Congresso Nacional as iniciativas de interesse do DPEM e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores, quanto às atividades e às solicitações do Poder Legislativo. Inciso 7. Assegurar o acompanhamento das proposições de atos normativos de interesse do DPEM, em especial os afetos à execução penal. Inciso 8. Acompanhar os casos de interesse do DPEM perante organismos internacionais de direitos humanos, fomentando o relacionamento institucional com outros órgãos públicos envolvidos. Inciso 9. Acompanhar e promover a participação do DPEM em foros internacionais. Inciso 10. Apoiar na gestão para a emissão de passaporte oficial, visto e autorizações administrativas necessárias aos processos de afastamento do país. E inciso 11. Apoiar o gabinete nas pautas de trabalho relacionadas a viagens internacionais do diretor-geral. Artigo 9º. Ao Serviço de Comunicação Social compete. Inciso 1. Executar as atividades de comunicação interna e divulgar as matérias relacionadas com a área de atuação do DPEM. Inciso 2. Manter atualizado o portal de comunicação próprio do DPEM.
Inciso 3. Pesquisar notícias divulgadas na imprensa sobre o DPEM e sua área de atuação, a fim de consolidá-las e divulgá-las. Inciso 4. Solicitar informações de interesse à comunicação social às unidades do DPEM. Inciso 5. Manter atualizadas as listas de contato dos veículos de comunicação. Inciso 6. Elaborar pauta e atuar nos eventos internos e externos de interesse do gabinete do diretor-geral. Inciso 7. Apoiar a elaboração de matérias midiáticas das unidades administrativas do DPEM. Inciso 8. Acompanhar os eventos de outros órgãos com a presença do diretor-geral do DPEM. Inciso 9. Propor plano anual de comunicação. Inciso 10. Manter registro de matérias publicadas sobre o DPEM e de outros temas de interesse. Inciso 11. Coordenar o planejamento, o controle e a divulgação das informações institucionais e administrativas do DPEM. Inciso 12. Executar atividades de cerimonial do gabinete do diretor-geral. Inciso 13. Elaborar projetos e pesquisas para atender aos eventos do DPEM. Inciso 14. Programar e promover a execução de solenidades, além de orientar e acompanhar a realização de reuniões, encontros, simpósios, congressos e outros eventos do interesse do diretor-geral do DPEM. Inciso 15. Fiscalizar os contratos de eventos do DPEM. Inciso 16. Propor o planejamento anual de cerimônia e eventos do DPEM. E inciso 17. Elaborar pauta e atuar nos eventos internos e externos de interesse do gabinete do diretor-geral do DPEM. Artigo 10. A diretoria executiva compete: inciso 1. Coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, orçamento, administração financeira, gestão de pessoas, serviços gerais, serviços de engenharia, de informação e de informática, no âmbito do departamento. Inciso 2. Elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do departamento, assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. Inciso 3. Acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, considerando as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do plano plurianual. Inciso 4. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário. Inciso 5. Propor ao diretor-geral a edição de normas afetas às suas competências. Inciso 6. Subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais na execução de suas atividades. Inciso 7. Propor estratégias para assegurar a participação e o controle social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas de gestão do DPEM. E inciso 8. Praticar, em conjunto com o diretor-geral, atos referentes a procedimentos licitatórios e a gestão de contratos. Chegamos ao final da primeira parte desta legislação. Bons estudos!